Vamos lá então, né? Explicando aqui o que está sendo gravado, né? Bom, eu escolhi então essa música aqui, O Sapo Não Lava o Pé, para a gente fazer o exemplo, tá? Então a melodia eu já escrevi aqui, tá? Eu botei a cifra aqui em cima, as quatro flautas, flauta doce 1, 2, contralto e tenor, certo? Obviamente que a estrutura já está pronta, aí eu preciso que vocês prestem sempre atenção quando vocês forem fazer qualquer arranjo de qualquer instrumento, né? Obviamente é prestar atenção em que realmente qual altura realmente esse negócio está sendo tocado. Ó. Se você olhar para cá, você vai ver aqui um 8 em cima da clave de sol, tá? Nas duas soprano aqui, ó. 8 em cima da clave de sol. Aqui não tem 8, aqui não tem 8. Isso quer dizer o quê? Que tudo que está escrito aqui está soando a oitava acima, ou seja, esse sol aqui é como se ele estivesse aqui em cima, tá? Então isso é importante, por quê? Porque eu vou poder escrever, por exemplo, na flauta contralto e na flauta tenor, eu vou poder escrever notas acima desse sol, que não vai cruzar a voz, né? Porque esse sol, na verdade, ele está escrito aqui, mas o som dele não é esse, o som dele é o que está aqui em cima, tá? Então tomar muito cuidado com isso, que às vezes a clave de sol, o 8 está aqui em cima, às vezes está aqui embaixo, dizendo que a clave está oitavada abaixo, entendeu? Então esse 8 aqui, ele indica como é que está o som está saindo como? Ele tá aqui, está saindo oitava acima. Se tivesse um 8zinho abaixo, oitava abaixo, tá? Então essas duas aqui são claves de sol natural, ou seja, sem alteração, sem transposição que a gente fala. Tá? E essas duas são claves de sol transpostas oitava acima, tá? Prestar atenção nisso. Então, isso aqui tá só os acordes, né? E a linha melódica repetida e tal, e a finalizaçãozinha bobinha e tal, nada demais, tá? Vamos tentar tocar aqui para vocês escutarem, tá? Vamos ver se dá para escutar aí. Bom, aí repete, tá? Muito bem, então eu vou aqui fazer as demais vozes, tá? Nesse arranjo, e aí eu volto aqui para explicar, tá? Não vai dar para fazer passo a passo, né? Porque senão vai ficar um vídeo muito grande, tá? Então eu volto daqui a pouco para explicar como é que eu fiz cada uma das vozes, ok? Até já. Então vamos lá, vamos. Aqui tá já com as quatro vozes, né? Eu vou colocar uma por uma para a gente escutar, mas no geral, basicamente eu fiz o que, né? O contralto, aliás, soprano 2, né, que é essa voz aqui, eu fiz um contracanto, né, em paralelo, muitas vezes, obviamente tomando cuidado com quartas, terças paralelas, a maioria terças paralelas e tal, bem sertanejo mesmo, né, quartas e terças aqui, começando em uníssono, mas de modo a complementar aqui a questão da harmonia, né? O baixo eu fiz um baixo mais rítmico, né? Ele não vai estar cantando a letra exatamente, ele vai estar tocando aqui mais uma questão rítmica, melódica e harmônica, né? Porque ele vai complementar a harmonia, tá? Ele vai dar aquela batida rítmica, né? Por isso, inclusive, é o único que tem aqui uma articulaçãozinha, que é para ficar mais claro esse ritmo aqui. Fiz só a primeira repetição, depois eu vou copiar e colocar aqui, mas é basicamente isso. E para o contralto, eu fiz um contracanto, ou seja, ele está cantando aqui uma coisa um pouco diferente, né? Com um ritmo um pouco diferente, justamente para dar uma complementada harmônica e melódica em relação ao que está acontecendo nas outras vozes, tá? Eu não coloquei a letra ainda, mas aqui esse ritmo eu pensei na letra, né? O que ele está cantando aqui, então dá para adaptar tranquilamente. Então vamos só escutar aqui algumas vozes para a gente entender mais ou menos como é que tá, e daí eu coloco o todo depois para a gente ver, tá? Sim, aqui por exemplo eu já fiz uma inversão do acorde de Dó, tá? Então aqui está com a terça no baixo, certo? Ele começa fundamental, depois terça, que é fundamental em Fá, tá? E a mesma coisa eu posso colocar em outros momentos, tá? Ok, então vamos escutar aqui os dois sopranos. Tá? Bem normal mesmo, né? Nada demais, assim, é bem sertanejo, como eu falei, né? O contracanto, vou colocar o contracanto e o soprano para ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Acho que não vou conseguir não.
Não, tem que colocar tudo, né? Enfim, vou colocar as 3 vozes então, né? Contralto, soprano 1 e 2, vamos ver. Ok? E agora todo mundo, né, com baixo. Coloca só a cama, né, que é a parte mais harmônica, que é o tenor e o contralto, né, que eles estão fazendo a cobertura do ritmo da linha melódica principal, né, que é representado pelo soprano 1 e 2, já que o 2 está em paralelo com o 1, né, o 2 está quase que fazendo a mesma melodia, só que acompanhando, porque você escuta harmonicamente, mas parece ser a mesma melodia, tá? Então vou colocar a cama aqui, que é o contralto e o tenor, para a gente escutar. Certo? E agora todo mundo. Basicamente isso, né? Eu vou alterar ainda alguns acordes aqui, vou fazer a ponte e aí vou fazer a transposição disso aqui, tá? Então daqui a pouco eu volto explicando o restante do arranjo. Então estamos de volta, né? Para mostrar aqui como é que ficou o resultado final. Eu vou explicar aqui algumas coisas, né? Para que possa ficar claro aqui como é que foi trabalhado, né? Então o arranjo já tinha sido feito em relação às vozes, então como foi pedido, né? Escolhi a música, né? Neste caso o sapo não lava o pé. Estou aqui com a linha melódica. Essa linha melódica facilmente pega na internet, né? Talvez você precise ajustar alguma coisa. Nesse caso eu peguei a linha melódica e ajustei aqui, por exemplo, compasso, que no original que eu peguei era 4x4, mas na verdade a música é 2x4, então ajustei aqui. Abri a grade, né, para as 4 flautas, copiei a linha melódica aqui em cima, coloquei a harmonização normal que eles tinham, que estava lá, né, como dó, fá, sol e tal, numa boa. Inverti alguns acordes aqui, por exemplo, que está até errado no caso, né, baixo em mi, tá, aqui em primeira inversão, aqui segunda inversão, tá, nada demais. Escolhi a harmonização, depois o soprano 2, né, foi aquela questão meio paralelo e tal, sem querer criar a roda, né, aqui tá uma bordadura aqui, então joguei a bordadura aqui, podia ter jogado essa bordadura descendente também, ia dar certo, tá, enfim, depois fui completando as vozes, lembrar dessa questão, né, da clave que pode estar oitavada, né, fui completando, né, completei o baixo aqui rítmico, tá, a voz do contralto ficou um contracanto, né? Ele vai fazer aí um ritmo um pouquinho diferente, que é para dar uma complementariedade harmônica, né? Para ficar um pouco diferente, tá? E até aqui foi tudo igual, certo? Até aqui nada mudou, certo? Foi a apresentação, vamos chamar assim. Essa é a apresentação da música, tá? Então eu apresentei a música harmonizada, então quem escuta vai dizer, essa é aquela música, eu já ouvi, papapá, etc, tá? Nada demais. O que aconteceu a partir da repetição? Fui repetir, né? E aí, obviamente, já fui incluindo outros acordes, fui fazer um arranjo harmônico um pouco diferente, né? Então aqui eu não coloquei a cifra, mas aqui, tá, eu construí o acorde de Dó menor, ou seja, coloco aqui, deixa eu colocar aqui, né, já entro aqui naquela questão da mistura de modos, né, de Dó passou para Dó menor, certo? Então aqui vocês vão sentir já um pouco distinto, né, um pouco diferente, porque eu saio do maior para menor e para isso eu acabei mudando a linha melódica, um semitom na linha melódica, né? Daqui a pouco a gente vai escutar tudo. Bom, neste ponto aqui você vê que já tem mais bemóis, por quê? Porque aqui eu coloco o sexto grau, né? Da tonalidade de Dó menor, ou seja, continuo com a mistura de modos, né? Continuo com a mistura de modos,
tá? Por isso mesmo que eu coloquei aqui esse Dó menor, por quê? Porque eu já introduzi o Mi bemol aqui, certo? Na nota Mi bemol, e depois, né, o acorde de Lá bemol tem Mi bemol e Lá bemol. Então, nesse novo compasso, eu coloco mais uma nota bemol, que seria o Lá bemol, tá? Depois eu vou para um outro acorde, vocês conhecem essa cifragem, né, N, que na verdade aqui é o acorde de Ré bemol, né, Ré bemol com baixo em Fá, outra inversão, primeira inversão, né, Ré bemol com baixo em Fá, que seria o napolitano do Dó maior, né, em Dó maior, o acorde napolitano é o Ré bemol, tá? Então aproveito aquela ideia aqui anterior do Fá, ó, que é o quarto grau, Fá maior, que é o quarto grau, o baixo está em Fá, ó, certo? Aproveito o Fá maior aqui do quarto grau e quando ele vai repetir, ao invés de entrar o Fá maior, entra o Ré bemol, que é um substituto do acorde de Fá maior, né? Porque ele também tem função de subdominante, tá? Neste caso a linha melódica não muda, o Fá faz parte do acorde, o que vai mudar aqui são as outras vozes, obviamente, tá? E o baixo também muda, né? Para complementar aqui esse acorde. Depois, o Ré bemol ele é o napolitano da tonalidade de Dó maior, e aí ele volta para o Sol maior, que é o quinto grau de Dó maior. Então não fiz modulação, não fiz nada aqui, certo? Não modulei dentro da música, né? Fui para Sol e completei normalmente em Dó. Vocês vão sentir assim, né? Quando chegar aqui começa a mudar um pouquinho, obviamente, tem o Mi bemol. Esses dois compassos, eles são um pouquinho mais sensíveis, no sentido de que parece que a música está indo para outro lugar, depois ela volta e completa, termina, certo? E aí eu aproveitei um trechinho da música, né, que é essa estruturazinha aqui, ó, tá certo? Essa estrutura que aparece aqui e tudo, para construir a minha ponte modulatória, que ela tá aqui, certo? Essa aqui é a minha ponte modulatória, certo? Ele está modulando para Mi maior, certo? Mi maior. Só que eu faço a modulação como se eu fosse para Lá maior, né, que eu utilizo o Si bemol, que o Si bemol seria o sétimo grau por mistura de modos, lá do Dó maior, certo? Então faço isso aqui, seria o bemol 7, né? Si bemol, bemol 7. Aqui ele entra como o napolitano também do Lá, certo? Porque quando eu chego aqui, ó, eu faço Lá maior com a segunda inversão, tá? Como se eu fosse resolver em Lá maior, tá? Como se eu fosse resolver em Lá maior aqui, ó, Lá maior, desculpa, com baixo em Mi, tá? Aí eu vou com o quinto grau do Lá maior aqui com sétimo, ó, quinto grau com Lá maior com sétimo aqui, ó, Mi maior, certo? Beleza, certo? Mi maior. Então essa estrutura aqui é como se eu fosse fazer uma modulação para Lá maior, certo? Então eu tenho o Si bemol lá em Dó maior, ele é o bemol 7, mas como eu estou pensando que no futuro eu vou para Lá maior, então é como se ele estivesse entrando aqui como napolitano de Lá maior, tá? O segundo grau abaixado, né? Napolitano do Lá maior. E aí eu vou para o Lá maior, com baixo na quinta, né? No quinto grau, na quinta do acorde. Então eu faço aquela história do 164, lembram? 164. Depois o quinto grau, né, do Lá maior. Só que o que acontece? Quando eu chego aqui, tá? Eu meto aqui o louco, certo? E faço o Si maior com sétima para preparar a volta do Mi maior, certo? Preparar a volta do Mi maior. Quer dizer, aqui foi uma zona tonal em Lá maior, tá? É aqui, zona tonal em Lá maior. Quinto do Mi foi pro Mi, certo? E a partir daqui, tudo em Mi maior. E aí eu faço, quer dizer, eu ia para lá, mas foi para Mi. E aí eu faço normal, né? Agora a apresentação da linha melódica em Mi, quer dizer, o que eu fiz aqui em Mi? Eu só fiz pegar exatamente o que estava aqui, ó, exatamente o que estava aqui, daqui até aqui, ó, certo? Exatamente, estava daqui até aqui, copiei, joguei aqui e transpus para Mi, certo? Transpus para Mi, que é exatamente a mesma coisa, a harmonia igual, as vozes iguais, é tudo exatamente igual, né? A ponte modulatória foram esses 3 compassos, modulou, repeti. E neste caso eu repeti o início, né?
eu repeti o início com a harmonia normal, né, com a melodia mais comum, né, do que essa segunda parte aqui, porque a segunda parte está com a harmonia um pouco mais elaborada, dá aquele choquezinho e tal, e como aqui eu já modulei para Mi maior, então não tem para que eu estar criando mais, né, mais dificuldade harmônica. A dificuldade harmônica vai estar pelo fato de já estar numa outra tonalidade, certo? Então ele vai chegar em Mi maior, o ouvido vai começar a se acostumar com a melodia em Mi maior, e basicamente quando chegar nesse compasso aqui, você já percebe que está em Mi maior mesmo. E enfim, e aí termina esse finalzinho aqui, é bem bestinha mesmo, acho que nem. É o que estava lá na partitura que eu peguei na internet, né? Eu acho que ele nem está tão correto, mas foi só para complementar mesmo o final da música, tá? No geral, um arranjo como esse, né? Ele, ele, ele não está pensado exatamente como um processo didático iniciante, né? Para quem está tocando flauta ali. Está iniciando a flauta, aí vai tocar um arranjo como esse? Não, obviamente que não, porque eu tenho aqui uma tonalidade Dó maior, tudo bem, mas depois eu tenho uma tonalidade Mi maior, que já tem vários outros, né, notas com acidentes ali, 4 acidentes. Além disso, eu tenho os bemóis no meio e tal. Tem a questão rítmica também, que pode dificultar. Então, é um arranjo feito para um grupo de flautas, obviamente não profissional, mas que já tem um tempinho de estudo, né? Depende, mas assim, eu acredito que um grupo de flauta iniciante conseguiria tocar esse arranjo com mais ou menos um ano e pouquinho de estudo, né? Tá estudando ali, tá tocando já outros arranjos mais simples e tal, e vai aos poucos estudando essas notas aqui, os bemóis e os sustenidos, conseguiria tocar esse arranjo tranquilamente, tá? Mais ou menos com um ano e alguma coisinha, tá? Ele chama atenção por duas questões. Primeiro, por ser uma música infantil. Eu posso até diminuir um pouco aqui o ritmo para a gente escutar melhor a harmonia. Mas assim, é uma música infantil, né? Mas vai chamar atenção pelo fato de ter uma elaboração harmônica, né, maior, né? Então uma elaboração harmônica que vai chamar um pouco a atenção de quem vai escutar, né? Ele tá pequeno, né? Eu acho que daria assim até para dizer assim, olha, vamos repetir, né, essa primeira parte que está normal, vamos dizer assim, vamos repetir isso aqui 2 vezes, entendeu? Sem problema, por exemplo, colocar um ritornelo aqui, eu vou até colocar já, porque aí a gente já escuta como é que fica esse essa estrutura, né? Deixa eu ver só se eu acho aqui. Tá aqui. Pronto, então tá pedindo para repetir aqui, volta para cá, né? Então dali até aqui vai repetir, certo? Vai repetir aqui, vai voltar para cá, né? Então, essa repetição é interessante por quê? Porque vai deixar mais clara a tonalidade do maior, né? Às vezes as repetições elas servem para esse tipo de coisa, certo? Então neste caso aqui, para fechar bem a tonalidade de Dó maior, né, para que ele, quando ele escutar essa saída aqui, isso realmente seja uma surpresa para ele, né? Isso aqui vai ser realmente um ponto de surpresa, né? Opa, saiu, né? Então é isso. Posso também, se eu quisesse, colocar aqui a repetição em Mi maior, mas eu vou deixar assim para a gente escutar, tá? Então vamos lá, vamos ver o resultado final, né? Espero que vocês tenham entendido. Aqui, obviamente, eu estou tentando explicar algumas questões, mas vai depender muito da música que você está utilizando. Eu estou explicando de onde eu tirei o que, né? Por exemplo, a minha ponte modulatória, que é essa aqui, eu só peguei aquela estrutura lá, que é essa mesma estrutura que está aqui, né? Repeti nas duas flautas, tá? E fui preenchendo as notas que construíam esses acordes aqui, ó, tá? Fui preenchendo, inclusive esse si bemol aqui está com baixo em Ré. Então fui preenchendo as notas que estruturassem os acordes que eu queria, né? Mantendo mais ou menos a estrutura melódica lá do que eu peguei, né? Dessa parte aqui, tá? Modificando alguns intervalos, obviamente, aqui terças, quartas, não sei o que, mas para fechar o acorde, né? Para fechar a harmonia que eu quero, tá? Deixa eu botar uma linha dupla aqui porque faz falta.
só porque ele muda de compasso, então para ficar mais claro. Aliás, muda de compasso não, muda de tonalidade. Mas vamos lá, vamos escutar agora para ver todo, né? Beleza. É isso, né? Só esqueci de falar aqui de um acorde que foi o que está aqui nesse compasso, né? Vou deixar em aberto para quem quiser descobrir, tá? É um acorde de preparação para esse Dó maior aqui, que obviamente tem uma teoria específica, né? Que eu acho que eu não expliquei ainda, talvez eu tenha explicado já. Mas é um acorde de preparação para esse Dó que está aqui com esses sustenidos aqui e tal, tá? É isso, espero que vocês tenham entendido, né, como é a atividade. Eu só consegui gravar hoje porque não tinha instalado nenhum Musiccore, nem alguma coisa para gravar a tela, porque eu formatei esse computador há algum tempo, então estava sem conseguir gravar, só consegui gravar hoje. Então é mais ou menos isso aqui, tá bom? Valeu!